A assessoria da mesa me informa que o questionamento direto mesmo foi por o senhor Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, para quem eu passo a palavra nesse momento para as suas respostas. Inclusive essa minha também provocação da tal emenda, essa que até agora eu não entendi essa emenda, que quer limitar em somente 100 mil, que pegaria, no caso, só 4%. Bom, novamente boa tarde a todos. De fato, esta audiência pública oportuniza dirimir dúvidas, principalmente dúvidas que não têm respostas plausíveis, e eu passo a responder a primeira pergunta do senador Pedro Tax, quando ele relatou que estaria sofrendo, apanhando nas redes sociais. Bom, o senador Pedro Tax, de fato, é uma referência no mundo jurídico, inúmeros alunos, ex-alunos, e que já tiveram a oportunidade de me relatar da confiança e da tranquilidade que tem quanto ao seu entendimento. Mas, senador, é exatamente isso. Os seus alunos aprenderam com o senhor as lições, as boas lições. E o que eles mais me dizem é o seguinte: vamos ocupar os espaços, os bons têm que ocupar os espaços, porque senão vem um ruim e traz o malefício à sociedade. E é exatamente isso que eles têm dito, que nos municípios, os municípios têm sim direito e tem que ter um quadro, pelo menos um procurador, ao menos um procurador concursado. Por que isso? O município com 1.000 e Araguaína, não é isso? Araguaína. Com 1.000, tem até menos, tem no estado de Boró, no estado de São Paulo, que tem menos, não chega a 1.000. Então, esses municípios, na verdade, a própria existência dele, ele tem que ter condições mínimas de funcionamento. Se ele não faz a defesa dos interesses do município, como é que ele vai sobreviver? Qualquer pessoa pode entrar com uma ação contra o município e o município não vai ter defesa? Uma simples ação quebra o município. Então, ou o município tem condições de ter pelo menos um procurador, ou ele não tem condições de existir. Mas ele já existe, né? Ele já existe e vai ter que se adequar de fato, porque ele já existe. E hoje, o que acontece? Quando tem uma demanda, como é que ele se defende? Ele não se defende? Ele vai contratar um escritório. E vai pagar quanto ao escritório? Ele vai contratar um comissionado. E não se engane, senador. Eu vou lhe citar aqui um exemplo recente. Depois que foi apresentada a emenda, nós direcionamos ao Rio Grande do Sul toda esse estudo acerca de por que é que essa resistência tão grande dos municípios com menos de 100 mil habitantes. Visitamos o Tribunal de Contas do Estado, lá do Rio Grande do Sul, e questionamos por que o tribunal era, digamos, de uma certa forma, condescendente com os prefeitos que só faziam contratar escritórios e colocavam cargos comissionados, procuradores comissionados, e não se exigia o concurso público. Era uma burla ao artigo 37. Então, o presidente se posicionou, ele disse que particularmente tinha um entendimento, era um colegiado, mas que, de fato, ia contribuir nesse aperfeiçoamento dessa questão. E aí, 2 meses depois, eu vejo a notícia no próprio Tribunal de Contas do Estado, município de Cacequi, menos de 15 mil habitantes. Numa só tomada de contas, 2 penalidades. Contratou um escritório irregularmente, pagou honorários quando não deveria pagar. E não tem concursado nesse município, gasta dinheiro para pagar escritório, gasta dinheiro para pagar comissionado, nada contra os escritórios, nada contra os profissionais, mas qual é a garantia que o cidadão daquele município vai ter na eficiência do serviço público, na prestação? Então, esse pequeno município, pelo menos um procurador concursado é necessário, porque a própria existência do município depende das condições mínimas de existência. Agora, quanto ao pequeno município, para se tomar um exemplo de exceção, porque o procurador pode ser inimigo político. Se ele for inimigo político e ele não trabalhar direito, ele vai para a rua.
não tem problema, ele vai para a rua. O procurador-geral daquele município vai ser indicado pelo gestor. A lei do município é que tem autonomia para dizer como é que vai ser. Então, mas eu vou um pouco mais além. Eu vou para os municípios e aí eu digo no caso concreto. Visitei, não muito tempo, o Vale do Ribeira, em São Paulo. Vários municípios, Jacupiranga, Registro, eu acho que Caeté, alguma coisa desse tipo. E fui participar lá de um evento jurídico. E eu fiquei aqui abismado com a qualidade dos colegas que fizeram exposições. Inclusive, tem um município, Caninéia, me parece. Só são 2 procuradores lá, 2 procuradores concursados. 2 concursados. E o prefeito estava lá no nosso evento, prestigiando o evento. Então, depois de passado esse momento, eu fui conversar com ele e disse, me diga uma coisa, a remuneração de vocês, como é que funciona aqui? O que é que lhe prende aqui? Disse, doutor presidente, eu sou daqui, eu nasci aqui, minha família está aqui, tenho raízes. E isso é muito gratificante você prestar um serviço para a sua comunidade. E mais, o que é que ele disse? A remuneração aqui poderia ser melhor, obviamente, mas a gente vai trabalhar para que o município cresça. A gente vai arrecadar, a gente vai implementar aqui políticas a ponto de o município reconhecer o trabalho da gente e poder ter disposição, ter disponibilidade para fazer esse pagamento. Enquanto isso, eu estou morando aqui, não tenho muita despesa. Se eu fosse morar na capital, só de aluguel eu ia pagar quanto? É isso que ele questionou. E mais, ele disse também, olha, eu também advogo aqui na região, então eu tenho uma advocacia, não é vedada a advocacia, e isso ajuda até o município. Eu sou um advogado conhecido na região e o município está muito bem servido, modestamente falando, foi isso que ele me falou. Então, essa realidade é facilmente superada com essa questão. Então, se você imaginar que o município, você vai ter que abrir exceção uma exceção constitucional, que ele não vai fazer concurso público, então, eu acho que tem que mudar a Constituição. E mudar a Constituição não me parece ser a fórmula mais adequada para adequar a um exemplo, a uma situação possível de acontecer. Espero, senador, de ter, pelo menos, ser satisfatória a nossa resposta. E partindo um pouco mais já na resposta ao senador Inácio Arruda, é isso, senador. Na verdade, vários municípios, hoje, eles não têm realmente nenhum procurador concursado, nenhum, mas tem 10, 15, 20 comissionados. Isso não pode existir. Contrata escritórios, com licitação ou licitação, isso não vem ao caso, é uma situação. Mas, por mais preparado, por mais, digamos assim, com os bons propósitos, esse escritório, a esses profissionais, lhes falta uma condição, isenção política. Não é difícil você abrir os noticiários e se deparar com a notícia de que foram presos 12 prefeitos. Uma operação só, 12 prefeitos presos. Qual é o motivo disso? Fraude nas licitações. É onde o dinheiro público sai pelo ralo. É onde o dinheiro, em vez de ir para a educação, para a saúde, vai encher o bolso daqueles que não têm uma índole boa. Então, nesses municípios, com mais de 20 mil habitantes, principalmente, é inconcebível que não se tenha pelo menos um procurador concursado.